Aproveitando que estamos em pé, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo 22. Um pequeno tema para a minha mensagem. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou aos seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizeis aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para um campo e outro para outro seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolorizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrares. E os servos ainda pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontravam, tanto os maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai os pés e as mãos, levai e lançai-os nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu quero ficar com esse versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Podeis assentar, irmãos? Eu quero me ater um pouquinho, falar aos irmãos, a respeito dos 70 discípulos. Quando Jesus disse para aqueles 70, vão anunciar o Evangelho. Anuncie as boas novas. E eu vos dou poder para vocês sobre os demônios e sobre os enfermos. E a Bíblia diz que aqueles 70 discípulos saíram, segundo a ordem de Jesus. E voltando, irmãos, dessa missão, eles voltaram empolgados. E eles disseram para o mestre assim: Mestre, através do teu nome, até os demônios são sujeitos. E Jesus, vendo a empolgação daqueles discípulos, porque na reunião deles pessoas foram curadas, pessoas que estavam endemoniadas foram libertas, e eles voltaram empolgados. E Jesus disse: Sim, eu sei. Neste mesmo momento, eu vi Satanás descer como um raio do céu. Quer dizer, o poder de Deus estava forte naquele lugar. Mas ele disse para aqueles discípulos: Não maravilheis, não vos maravilheis, porque os demônios vos se sujeitam. E nem porque expulsam demônios ou curam as enfermidades. Mas vos maravilheis
pelo nome de vocês estar escrito nos céus. Parece que foi como que um balde de água jogado a eles, né? Mas, irmãos, e um certo dia Jesus estava em uma reunião, e ali o povo precisava de alimento para se alimentar. Mestre, são quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, o que vamos fazer? E os discípulos saíram, encontraram um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que o mestre fez? Começou a repartir o pão e o peixe, e alimentou toda a multidão, que sobrou 12 cestos de pedaços. E aqueles discípulos, aqueles 70 discípulos, estavam empolgados pelas maravilhas diante dos seus olhos do que Jesus estava fazendo. Irmãos, chegou outro dia, a multidão, o povo se reuniu no outro lugar para se encontrar com Jesus. E ali encontraram somente um barquinho e os seus discípulos para atravessar o mar. Mas o mestre está onde? O mestre está do outro lado, então nós vamos contigo. E a Bíblia diz que chegou os barcos daquela região, naquele lugar, eles entraram no barco e se foram. E chegaram naquele lugar, Jesus olhando para eles, veja o que Jesus disse, irmãos. Vamos andando. Aleluias. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Aí ele diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. E aí começou o grande sermão de Jesus. Jesus sabia que aquelas pessoas estavam ali por causa do pão multiplicado. Ele sabia também que aqueles discípulos que estavam seguindo era por causa dos sinais. A multidão queria comer, queria encher a barriga. Os discípulos queriam sinais, queriam sinais, queriam sinais. E ele disse: eu sou o pão da vida. Agora Jesus começa. Irmão Ademar, começou a descer a suiteira. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aleluias! Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluias! E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Depois dessa palavra forte, o que aconteceu?
começaram a murmurar, diz a Bíblia, murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e Maria nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai não me enviou. Ou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém viste ao Pai, a não ser aquele que é Deus, e esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Quer dizer, esse pão que vocês comeram te mata. Mas o pão que eu vos der te dá vida eterna. E ele diz assim, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Na verdade vos digo que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quantas pessoas, irmãos, que vêm na igreja para receber bênção. Bênçãos são boas. Eu vou na igreja porque Deus me deu um carro bom. Eu vou na igreja porque Ele me deu uma casa. Eu comecei a pagar os dízimos e Ele começou a me abençoar. Eu vou naquela igreja porque lá eu me sinto bem. Mas na igreja de Jesus não tinha isso. E veja que aqueles 70 discípulos, dos 70, 58 foram embora, ficou somente 12, e a Bíblia diz que um deles era filho do diabo. Somente estava atrás de sinais. Não entenderam a palavra de Jesus. Não compreenderam. Se não compreendesse ou não entendesse, tudo bem, mas que crescem. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Amém. Aleluias. É muito mais bem-aventurado aquele que não viu e creu, do que aquele que viu e creu. Eu e você cremos. Não vimos com os nossos olhos, mas nós cremos. Bem-aventurado és. Aleluias. Jesus pegou o seu caminho e começou a andar. Olhou para trás, estavam os 12, e ele disse, não querem ires também? Já foi os 58, a multidão já foi embora. Ali levantou-se um homem chamado Simão Pedro. O que ele disse para Jesus? Em outras palavras, Senhor, eu não entendi o que o Senhor disse sobre o pão, que o Senhor é o pão, que nós temos que comer a sua carne e beber do seu sangue, eu não entendi. Mas tem uma coisa, Senhor, essas suas palavras têm me alimentado. Essas suas palavras têm me sustentado. É quando muitas vezes a gente vem na igreja, não entende certas coisas,
nós somos alimentados, somos saciados, e esse pão da vida nos dá a vida eterna. Eu não entendi, mas tem uma coisa, mestre. Só tu tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Para onde você vai, irmão? Olha para a esquerda, não dá. Olha para a direita, não dá. Olha para trás, não dá. Olha para frente, não dá. Só tem um lugar que você tem que olhar, para cima. Aleluias, esse dia vai chegar. Ali estava um Pedro, um apóstolo, convicto daquilo que ele cria. Amém? Crente convicto. Em uma outra reunião, Jesus estava entre os seus discípulos, e ele disse para os seus discípulos: quem vocês dizem que é o Filho do Homem? E uns diziam: tu és Elias, outros Jeremias, é um dos profetas. Tudo revelação carnal. Mas ali estava um homem revelado, levantou-se diante de Jesus, disse: mestre, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, não revelaste tua carne, mas o Pai que está no céu o revelou. Ali estava um homem convicto e um homem revelado. Mas tem uma coisa, irmãos. Era convicto e revelado, mas Jesus disse algo para Pedro. Um certo dia. Isso você vai encontrar no livro de São Lucas, capítulo 22, versículo 31. Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, quando tu te converteres, diga aos seus irmãos: irmãos, essa mensagem que eu estou pregando nessa noite, eu sei que a gente está alcançando muito mais pessoas pela internet do que aqui, tem poucos, mas é algo que golpeou meu coração, e eu creio que será de grande ajuda para alguém. Não basta só nós termos convicção do que cremos, igreja. Não basta nós só ter convicção do que cremos. Não basta nós ser somente revelados. E muitas vezes a gente senta na cadeira do convicto, da revelação, e parece que está tudo bem. Não. Jesus chamou Pedro de converso. Isso me preocupou. Isso tem que preocupar a nossa alma, igreja. Nós estamos vivendo os últimos tempos. O que nos resta para nós? Você tem alguma esperança que vai mudar alguma coisa? Aqui não temos que colocar a nossa fé nas coisas daqui. Bem, irmãos, Jesus disse: o Filho do Homem será entregue, será levado. Pedro se levantou e disse: não, de maneira nenhuma, para trás de mim, Satanás. E veio ali o auxiliar do sacerdote para pegar Jesus. Ele pegou da sua espada e disse: agora que eu vou provar para Jesus que eu estou do lado dele, que eu não vou trair dele. E foi e cortou a orelha. Só estava manifestando aquilo que Jesus disse que Pedro era, que ainda não era um convertido. Era convicto, era revelado, mas não era convertido. Irmãos, quanta gente que diziam ser convictos, que diziam ser revelados, aonde estão? Até muitas vezes blasfemando contra a mensagem. Isso não ajuda nós em nada, igreja. É bom. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Sabe, ele saiu dali pensando: jamais vou fazer isso com o mestre. Para provar que eu estou do lado do mestre, que ele seguiu Jesus. Levaram Jesus ali na casa do sacerdote, tinha uma prisão ali, colocaram Jesus ali, e Pedro lá atrás: vou provar para Jesus que eu estou do lado dele. E quando ele senta na fogueira, para se aquentar, porque tinha uma fogueira, uma mulher olhou para ele e disse: olha, Pedro, tuas atitudes identificam quem você é. Você é um apóstolo revelado. Você é um apóstolo convicto, mas eu sei que você é um seguidor de Jesus. Não, eu não. Passou-se um tempinho, outro pediu a Pedro: não, eu não, jamais. Passou um tempinho, outro pediu. E Pedro negou 3 vezes, irmão. E quando ele negou pela 3ª vez, ele olhou para o mestre onde estava a prisão. Jesus estava olhando para ele, confirmando tudo aquilo que ele tinha dito que iria acontecer. E o galo cantou. A Bíblia diz que Pedro saiu dali chorando amargamente, desesperado, pedindo perdão do que tinha feito. Mas tem uma coisa, igreja, se nós olharmos na palavra, quem foram os discípulos que seguiram Jesus para a cruz? Quem sabe Jesus olha para um lado e não vê nem Marta, nem Maria. Cadê seu amigo Lázaro que ele ressuscitou? Cadê Tiago, João, Pedro? Ninguém? Somente Maria Madalena, Maria sua mãe? Todos abandonaram o mestre. Se cumprindo que ele foi como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Sozinho. Sozinho. Sabe o que aconteceu, igreja? Os discípulos voltaram a fazer aquilo que eles estavam fazendo antes. O que é que eles faziam? Pescar. Agora o mestre morreu, acabou tudo. É assim, igreja. Às vezes você vai conversar com um irmão, alguém que já desistiu da sua fé. Você conversa com ele, ele tem uma desculpa e diz: ah, não, eu me decepcionei. Eu achei que a mensagem era isso, mas eu me decepcionei. Lá na igreja tem fulano de tal, lá tem um irmão tal, eu me decepcionei. Voltam para trás. Tinha uma frase que o pastor Antoninho, falecido, dizia assim, nunca me esqueço. Ele disse, as pessoas dizem: agora eu vou dar uma paradinha. Você não dá uma paradinha. Você volta. Você volta. Porque o caminho continua, as pessoas continuam andando. Aleluias. Voltaram a fazer o que estavam fazendo. E sempre tem uma segunda chance, não é verdade, irmão? Quantos aqui tiveram uma segunda chance? Obrigado, Jesus, pela essa segunda chance. Na primeira vez, quando Jesus encontrou com os discípulos, ele encontrou eles pescando, não pegaram nada. O que Jesus disse: lança a rede lá, ó, daquele lado de lá, mas mestre, sim. O que aconteceu? Lançaram segundo a ordem de Jesus, trouxeram tantos peixes que o barco não vencia trazer. E na segunda vez, você sabe que foi da mesma forma? Eles voltaram a fazer o que estavam fazendo, pescando, e Jesus ressuscitou. De lá de longe ele disse, levantou sua mão e disse: paz seja convosco. Vocês não têm algo aí para comer? E João, que estava com Pedro no barco, disse para Pedro: Pedro, é a voz do mestre. Vocês sabem que condição que estavam crente, revelado e convicto? Pelado, nu. Mas era um apóstolo,
igreja, eu quero que vocês entendam isso. Que não basta só revelação, não basta só convicção. O que interessa é uma verdadeira conversão em Cristo. Amém, igreja? E a Bíblia diz que Pedro se jogou no mar porque estava nu. Agora, olha, igreja, a mensagem de Jesus antes dele subir ao céu. O que ele disse? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. E ele foi. Igreja, você pode pedir para mim, até que tempo eu posso ser revestido do poder de Deus? Jesus disse até. Até, igreja. Até, igreja. Até, igreja. Até, igreja. Isso pode demorar uma semana, um mês, um dia, eu não sei. E ali os discípulos ficaram em Jerusalém até que do alto veio o poder de Deus sobre eles. Como línguas repartidas, eles começaram a falar línguas. E aquelas pessoas olharam para a vida daqueles apóstolos. E a Bíblia diz que eles se compungiram em seus corações. E disseram: ó varões e irmãos, o que devemos fazer para nós ter a salvação? Agora Pedro sobe em cima de um caixote. E ele comunica aos seus irmãos a sua conversão. Aleluias! Arrependei-vos cada um de vós dos seus pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para vós, vossos filhos, e tanto quanto o nosso Senhor Deus o chamar. Pedro estava cheio do Espírito Santo. E ali saiu um Pedro diferente, igreja. Sabe por quê? Porque a primeira oportunidade que Pedro teve foi da Porta Formosa. Quando ele chegou, trouxeram um coxo aleijado. E o zunzum era que, Jesus morreu, ninguém mais achou o corpo dele. Acabou esse movimento, acabou essas curas, acabou essas bênçãos de Jesus. Não acabou não, agora tinha continuado na vida daqueles apóstolos. Cristianismo é isso, igreja. Vida vivida é isso, Cristo vivendo em você. Você fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Aleluia! Senhores, me dê umas molinhas. Um centavinho, 5 centavos, 10 centavos que você pega e dá ali na sinaleira, alguém te pedindo. Mas Pedro e João olhando para aquele miserável daquele homem. Vocês sabem que ele olhou para aquele homem e ele não disse assim: eu não tenho 5 centavos, eu não tenho 10, nem 15, nem 30 centavos. Ele não disse isso. Ele não comparou o que ele tinha com miséria. Mas ele jogou lá em cima. Você pediu moedinha? Nós não temos prata nem ouro, mas o que te damos, levanta e anda em nome de Jesus. Aleluia! As pernas daquele homem começaram a se endireitar, os seus braços começaram a se endireitar, se reunir naquele lugar e pensaram: Jesus está vivo. Não pode. Agora os seus apóstolos estão fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Mas era diferente, irmão. Eram homens convertidos. Eram homens revelados. Eram homens convertidos. Eram homens convictos.
Amém? Pegaram Pedro e João na sinagoga. Vocês têm que parar de falar desse Jesus, senão vocês vão apanhar. Vamos levar você na prisão. Pedro e João levantam com autoridade o que eles disseram. Como podemos parar de falar das coisas que temos visto e ouvido? Outro dia, bateram, surraram. Pedro e João, vocês não estão com medo? Vocês não estão... Não, nós temos prazer de ter apanhado pelo nome do Senhor Jesus. É isso, igreja. Quem é um verdadeiro convertido não nega a sua fé. Às vezes, muitas das vezes você vai se arrastando. Só com o pé, só. Mas você vai indo. Você vai lutando. Mas você tem coragem de ir na igreja, irmão? Ainda tudo isso que aconteceu contigo, eu tenho. Sim. Você ainda serve a Deus depois de tudo isso? Sim. Eu sirvo a Ele. Para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Oh, glória a Deus! O que mudou para ti, igreja? O que mudou para mim no começo da nossa caminhada? Nada! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele te chamou, é Ele que vai aperfeiçoar você. Amém? Vai essa mensagem de alerta para ti, para mim, você que está aí na internet. Não se contente, igreja, ser um simples homem que senta no banco, quem sabe canta no beck, toca aqui na música. E acha que está tudo bem, e que creu na mensagem enviada por Deus através de um profeta nessa última era, e pensa que as coisas estão bem. Oh, igreja, Deus quer mais de mim e você. Aleluia. O tremendo batismo do Espírito Santo virá sobre a sua igreja. E o profeta diz que quando a noiva souber o que ela é, nada vai parar diante dela. Oh, Deus! É esse Jesus que eu quero para mim. É esse Espírito Santo que eu quero para mim. É esse Espírito Santo que você quer para ti. Amém. Uma pessoa que não tem Deus na vida, não tem o Espírito Santo, vive uma vida cansada, irmão. Por isso que tem muita gente que desiste, que larga a sua fé porque é canseira. Vir na igreja é canseira. Dobrar o joelho é canseira. Cantar um hino é canseira, irmão Beto. Vir em canseira. E jogam fora aquilo mais precioso que ele tem, que é a sua vida morando em nós. Aleluias. Diz o profeta na mensagem 1 em 1 milhão. Quando Israel deixou o Egito, havia aproximadamente 2 milhões de pessoas saindo ao mesmo tempo. Cada um deles ouviu a mensagem do profeta. Cada um deles viu a coluna de fogo. Quando eu leio essa história, irmão, eu me revolto. Eu me revolto. O que Deus precisou fazer a mais para eles? O que Deus precisou provar para eles? Tudo o que Deus fez. Estava ali no Egito escravos. Mombrana diz que o Egito simbolizava o mundo. O diabo tinha o escravizado.
Mas Deus levantou um libertador. Amém? Assim como Ele levantou um libertador, tem te libertado dos vícios, da cachaça, do cigarro, da imundície. O que mais Deus precisa fazer? Como aquele hino cantado, né? Escrevido pelo irmão Isaías. Quem era eu para ser chamado? Quem era eu para ser escolhido? Comece a olhar a tua vida. Quem era você? Tem o vizinho, tem o teu irmão, tem o fulano que é melhor, tem muito mais qualidade que você, mas ele te chamou. 1 em 1 milhão. Foi, passou pela casa do vizinho, passou pelo outro, passou pelo outro. Eis que estou à porta e bato. Aleluias, quem abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aí sabe o que aconteceu no Egito, irmãos? Deus mandou a praga das rãs, das pulgas, a água virou em sangue, a saraiva, a morte dos primogênitos, até que o diabo não aguentou e soltou o seu povo. E saíram para onde? Vagar no deserto? Não, eles foram em busca da terra da promessa que Deus tinha prometido para eles. Vocês acham que eles não saíam convictos? Saíram convictos. Vocês acham que eles não eram revelados? Eram revelados, eles sabiam que era ali o libertador Moisés, que Deus tinha levantado aquele homem com mão forte. O profeta diz assim que saíram em torno de 2 milhões de pessoas em busca de uma terra que mana leite e mel. Chegaram no primeiro obstáculo, diante do Mar Vermelho, Faraó atrás, com seu exército, lado esquerdo montanha, do lado direito montanha, e o mar na frente. Mas às vezes o que falta para nós, igreja, é um pouquinho de olhar no retrovisor. Tem gente que nem retrovisor tem. Começa a olhar no retrovisor da tua vida e olha para trás e vê o que Deus fez por ti. Ah, mas aquele Deus quem eu era? Eu era um imundo. O que é essa provinha pelo aquilo que Ele fez lá atrás para mim? Ele é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. E as pessoas esquecem. Ah, Moisés, porque tu trouxe nós aqui agora para morrer? Vamos morrer encurralado no mar, não dá porque vamos se afogar. Deus diz para Moisés: estende a tua vara sobre o mar. Estendeu a vara, o mar se abriu e eles passaram em seco. Chegaram do outro lado, o que fizeram? Louvaram a Deus. Questão de poucas horas estavam murmurando, agora já estavam louvando a Deus. É sim a vida de um crente que não é convertido. Uma hora está cantando, uma hora está chorando na igreja, outra hora está amaldiçoando. Vive uma vida inconstante como um voo de um pica-pau. Mas quando você é nascido de novo, quando você tem o Espírito Santo em tua vida, igreja, é como você olhar para aquele alguém e dizer assim, ó, o profeta disse, eu passava na frente daquele carvalho, ali estava o velho carvalho. Passava um temporal, o vento arrebatava todas aquelas árvorezinhas que estavam em roda, e ele disse, mas o carvalho estava de pé. Aleluia! Assim é a tua fé, igreja, assim é a nossa fé. Passa o vento de doutrina, de coisa errada, de tudo que tipo de coisa, mas você se mantém de pé. Aleluias. Passaram, começaram a louvar, sabe o que aconteceu? Ô igreja, eles andavam, os seus sapatos não se gastavam, a roupa era novinha, durante o dia, o sol era quente do deserto, né, irmão? Deus mandava uma nuvem
por cima de Israel, para que não houvesse assolação sobre o seu povo. Deus cuidando, como cuida a mãe cuidando de um bebezinho. É assim que Ele faz conosco, igreja. Mas muitas vezes a gente não deixa. Não deixamos Ele cuidar de nós. Durante a noite tinha cobras e escorpiões. Deus mandava sua coluna de fogo que seguia eles, iluminando o seu caminho. Tinham sede? Tem água da rocha. O profeta diz que a rocha simbolizava Cristo. Tinha água da rocha para eles saciar a sua sede. O que eles precisavam mais? Madrugadinha caía do céu pão de anjos, maná. Você sabe que gosto que tinha? Gostinho de mel. Ô, irmão Beto, a palavra de Deus, ela tem um gosto de mel. Ela é doce na tua boca e amargo no teu estômago. Não queremos mais maná. Quero carne, então tem carne. O que vocês querem mais? O que eu preciso provar para vocês que eu sou Deus e não há outro igual? Mas o povo murmurava a todo instante. Aí Deus diz para Moisés: manda 12 espias, espiar a terra que eu preparei para eles. Eu vou mostrar mais uma prova para eles, o que precisa mais para provar. Foram os 12 espias, voltaram ali, com caixa de uva, precisava 2 homens carregar. Mas subiu 10 daqueles homens, olhando para o povo, e disse: nós não podemos possuir. Ali existem gigantes, o exército deles são poderosos, tem armas poderosas, nós temos aqui umas taquarinhas. Como vamos guerrear com esse povo? Mas se eles não olharam para o retrovisor, que não era eles que guerreavam, mas era o grande Senhor dos exércitos que guerreava por eles. Era Deus que ia na frente, não era o homem, era Deus que ia na frente. Somente 2 homens, Josué e Caleb, se colocaram de pé e disse: se tão somente nós agradarmos a Deus, nós vamos possuir a terra. Olha o que diz o profeta. Cada um deles ouviu a mensagem do profeta, cada um deles viu a coluna de fogo, cada um deles foi batizado em Moisés no Mar Vermelho, cada um deles gritou no Espírito, tocaram os tamborins e correram para cima e para baixo das margens com Miriam, quando Moisés cantou no Espírito. Cada um deles bebeu da mesma rocha espiritual, cada um deles comeu um maná fresco cada noite, cada um deles, porém havia 2 que foram feitas para a terra. Qual foi o teste? Todos eles beberam da mesma rocha, todos eles comeram do mesmo maná, irmãos. A mesma palavra que é pregada aqui para ti, irmão, é para ti, irmã, são para todos. Mas por que nem todos se alimentam e se fortalecem? 1 em 1 milhão. Quanto isso chega ao tempo de Cades Barneia, quando eles começaram de novo em direção à terra da promessa, eles não podiam ir mais além até que eles fossem testados pela palavra. E todos os outros 10 voltaram e disseram: nós não podemos conquistar a terra, nós somos como gafanhoto perante eles. Suas cidades têm grandes muralhas, a oposição é tão grande. Mas Josué e Caleb silenciaram o povo e disseram: nós somos mais do que capazes para fazer isso, porque Deus disse, antes que eles deixassem a terra prometida: eu tenho dado para vocês essa terra, eu tenho dado isso a vocês, isso é vosso. Mas houve um que saiu de cada 1 milhão. Há aproximadamente 500 milhões de assim chamados cristãos no mundo de hoje. Ele estava falando naquele tempo de lá. Mas a população cresceu. Quantos milhões de cristãos que hoje se dizem cristãos? E cada dia termina uma geração. Preste atenção nisso. E agora, se o rapto viesse hoje, e 500 pessoas universalmente seriam salvas no rapto, vocês nunca saberiam, ou mesmo eles mencionariam no jornal a partida deles. E a vinda do Senhor é uma vinda secreta. Ele virá
e levará os escolhidos. E isso será uma minoria, exatamente como foi nos dias de Noé, quando os discípulos indagaram Jesus: por que os escribas dizem que Elias virá primeiro? Ele disse: ele já veio e vocês nunca souberam. Vocês já pensaram o que o povo fez? Eles foram em frente crendo que Elias estava vindo, e ele já estava bem no meio deles, e eles não souberam. Mombrana diz assim que os pastores continuarão pregando que Jesus está vindo, estarão pregando nos seus púlpitos que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, arrependa as vossas almas. E ele disse: Jesus já veio, e eles ficaram. Quando você não deu importância dos cultos, e ele disse: vai chegar um dia que você vai chegar na porta da igreja, está uma placa escrito fechada. Jesus já veio e você ficou. Na mensagem Estreita é a Porta, o profeta disse, ele disse: ora, nós pertencemos à igreja, nós somos uma nação religiosa, nós somos um grande povo, nós somos o povo de Deus. Jesus disse: vós sois do diabo, ele é o vosso pai. Porém eu comparo aquela geração com esta hoje, quando há literalmente milhões de pessoas que processam o cristianismo e não sabem mais a respeito de Deus do que um hontentote. Era uma madeira esculpida ali na África. Saberia a respeito de um cavaleiro egípcio. Há homens e mulheres hoje literalmente que professam ser cristãos e afirmam ser de Cristo, que não conhecem os primeiros princípios do poder da sua ressurreição, e nunca provaram da sua bondade, eles nunca sentiram o seu poder, seus olhos estão cegados para a verdade. Disse: vós estáis cegos, guias de cegos, não irão, se o cego guiar o cego, não irão todos para pela mesma cova? Então eles pensarão: nós somos cristãos, nós somos crentes, nós pertencemos a mais altas igrejas que há, nós rabis somos melhores sábios treinados que existe, e todavia Jesus disse que eles nem mesmo conheciam as escrituras. Vê como Deus tem escondido os seus olhos dos sábios prudentes e revelado aos bebês, os quais aprenderão. Oh, o poder e a infinidade de Deus, quão bom Ele é para aqueles que desejam andar íntegros perante Ele. Ele não negará coisa boa. E ver o dia que, quando a nossa nação, nosso mundo está comprometido com a mesma coisa, Jesus desejou endireitá-lo corretamente. Eles disseram: ó, Abraão é nosso pai, e nós estaremos na glória, não se preocupe. Eles não queriam a correção de Jesus, porque acharam que tinham a correção de Abraão, ou que tinham os ensinamentos de Moisés. E nós estaremos na glória, não se preocupe a respeito disso, porque nós cremos em Deus. Nós professamos e nós cremos em Deus, e nós ensinamos o nosso povo. E quem és tu que vem por aqui com o ministério, o antigo sinalzinho, que trata de chamar isso de Deus? Tu não és nada a não ser um Beuzebu. Aí está, eles tinham os seus credos e as suas denominações. Jesus disse: vós sois do diabo. Pense nisso. E eu compararia aquela geração com esta hoje, quando nós temos milhões se unindo às igrejas, nós temos dezenas e milhares, e Deus desce para servir a sua igreja novamente. É um povinho pequeno, Deus desce para se revelar à sua igreja, à sua noiva amada. Quem é que tem isso que você tem? Me diga, irmão. O que Ele te deu é muito mais precioso do que ouro, prata, milhões, ganhar na Mega Sena, ou sei lá o que for. Ou ser o Bill Gates. O homem mais rico do mundo não interessa. Ele te deu algo precioso na tua mão e
tem muita gente que põe isso na lata de lixo. Eu digo aqui nesta noite, a pessoa que faz isso não merece. Não merece. Jesus disse: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Deus odeia covardes. Deus quer homens e mulheres valentes que olhem para frente, não importando a situação. Se sentarmos com cada um de vós, você começar a contar a tua história para mim, eu contar a história para ti, quem sabe você vai dizer: irmão Isaías, como que você está aqui? Ô irmão Jackson, como tu está aqui? Eu não sei. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Ouçam. Nos dias de Noé, o mundo era povoado mais ou menos como é hoje. Sua ciência era superior à nossa. Eles construíram esfinges e pirâmides e fizeram coisas que nós não podemos fazer hoje. Um povo superior, grande e esperto. E lembram-se que a ciência diz hoje: é 1 minuto antes da meia-noite, é 1 minuto antes do relógio dar a badalada da hora morta. É mais tarde do que nós pensamos. Eu espero que, confio que o Espírito Santo fará isso penetrar no coração de cada crente nessa noite. Amém? Quantos foram salvos nos dias de Noé? 8. Dentre milhões e milhões de pessoas. Ele disse que assim seria na vinda do Filho do Homem. Não seria? E assim como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Entre as dezenas de milhares, houve 3 salvos de Sodoma. Saíram 4, uma ficou no caminho. Somente 3. E eu estarei surpreso se uma dúzia sair dessa geração. Estreita é a porta e apertado o caminho, e todavia poucos haverão que se encontrem. Vamos tentar com mais diligência pelas coisas que temos visto e ouvido. Amém? Vamos, igreja. Vamos fazer isso. Isso bateu forte em meu coração. Forte. E eu desejei compartilhar essa mensagem com a igreja. Ainda assim ele poderia estar perdido. Muitos virão a mim naquele dia e lhe dirão: Senhor, não tenho eu pregado em teu nome, profetizado? Não tenho eu em teu nome, tenho eu expulsado espíritos maus? Não tenho em teu nome, tenho feito muitas grandes obras? Ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Eu nem mesmo vos conheci. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que encontrarão. O que resta para nós, irmãos? Faça essa pergunta antes de nós finalizar. O que resta? Às vezes a gente fica esperando que o último eleito venha para que aconteça o arrebatamento, e às vezes a nossa vida está uma bagunça. Quando olhamos para os sinais que estão acontecendo aí, peste, fome, rumores de guerra, está acontecendo isso, não está, igreja? Jesus disse que era para, ele disse: acautelai-vos. Não é o fim ainda, mas é princípio de dor. A natureza está gemendo para dar luz a filho. Está gemendo. O homem do tinteiro, como disse em Ezequiel, está passando.
Quem é o homem do tinteiro? É o Espírito Santo, e ele está marcando as pessoas que gemem por causa do pecado. Tem você gemido por causa do pecado, ou você tem acobertado, ou você tem guardado, ou você tem gemido? Ou quantas vezes você tem chorado? Oh, igreja, é tempo de conserto. Estou vendo as pregações acontecendo aqui, Deus batendo na mesma tecla. É tempo de nós. Por que esse silêncio? Está tudo bem com vocês? Será que está bem com nós? Eu queria que vocês sentissem o que eu estou sentindo em minha alma. Ô igreja, eu me batizei com 9 anos de idade. Todos esses anos que eu tenho batalhado pela essa fé que foi dada aos santos. Todos esses anos, irmão Beto. Você vem na igreja, você canta, você vai para casa. Quantos irmãos que partiram. Eu não sou um derrotado. Eu nasci para vencer. Eu vou chegar ali, custe o que custar. E para eu e você chegar ali, irmãos, precisamos visitar o Calvário. Precisamos ir aos pés da cruz. Receber em nossa vida o batismo com o Espírito Santo. Mas antes do batismo do Espírito Santo, precisamos ter uma vida santificada, porque o Espírito Santo ele não é lixo para entrar, não é uma fossa para tudo que podridão entrar ali. Ficamos em pé.